Paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo a esse nosso momento de devocional diário. Todo dia, nesse horário, nós paramos para ouvir a voz de Deus, para ver o que Ele tem para nos dizer através da Sua palavra. A Sua palavra, que é viva, verdadeira, eficaz, é a maneira pela qual Deus fala conosco. É uma das maneiras pela qual Deus fala conosco. E ela vai aperfeiçoando a nossa fé. E eu quero te pedir, para onde a sua fé tem te levado? Você está conseguindo crer, mesmo antes de ver o teu sonho realizado, a cura milagrosa, a promessa tão esperada? Como você vê 2025? O que você espera que lhe aconteça? E o que pretende conquistar? A Bíblia nos ensina que devemos viver com os olhos da fé se queremos que algo aconteça. Precisamos sair do plano material e ir para o plano espiritual. O que quer dizer isto? Ver todas as circunstâncias, os fatos, as situações com os olhos de Jesus, os olhos da fé. Porque em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, tem um versículo tão conhecido, mas muitas vezes tão pouco praticado. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu sei que o meu sonho vai realizar. Ele vem, ele chega, Deus vai me dar e eu preciso ter essa certeza. Portanto, a fé é essa confiança de que aquilo que nós esperamos realmente vai acontecer. A fé, ela está enxergando, ela já está visualizando o futuro, ela já está visualizando a promessa na mão. E para isso, nós precisamos olhar para Jesus. Porque quando nós olhamos para os fatos, quando olhamos para as pessoas, quando olhamos para outras coisas, vai acontecer como aconteceu com Pedro. Enquanto ele olhou para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Quando ele começou a olhar para as ondas, para os ventos, para a tempestade que estava ali ao seu redor, ele se afundou. O mesmo acontece conosco. Enquanto nós temos nossos olhos fixos em Jesus, caminhando, avançando, perseverando, nós não afundamos. Mas quando nós começamos a olhar para os lados, ver as situações, nós ficamos com medo, atormentados e então nós afundamos. E por isso precisamos crer, ter fé em Jesus, porque isso vai nos impulsionar a acreditar antes mesmo de ver. Muitos dizem, eu só vou acreditar quando eu enxergar. Mas o meu Deus, o Todo-Poderoso, Ele diz exatamente o contrário. Você verá quando acreditar primeiro. Oh, aleluia! Há muitas coisas na vida que as pessoas precisam acreditar muito antes que elas possam ser vistas. Por exemplo, é a fé que faz o cientista acreditar que podemos fazer avanços, tantos avanços na medicina, na informática. É a fé que faz com que um arquiteto crie um edifício e vislumbre ele pronto. É a fé que faz com que um atleta olímpico pratique e vá para os testes olímpicos crendo que ele vai conseguir a vaga, que ele vai conseguir a vitória. E assim é na nossa vida, é a fé que move cada um de nós a agir no dia a dia, a avançar, a prosperar, a sermos vencedores em Cristo Jesus. E foi Deus, o nosso Criador,
que colocou essa capacidade dentro de nós, a fé. E Jesus, em Mateus, no capítulo 11, ele diz: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Está claro esse versículo, como devemos proceder. Aqui vemos exatamente o que Jesus quer nos ensinar. É tão simples. A fé não acredita que Deus pode fazer algo. A fé não espera que Deus realize o seu pedido. A fé agradece antecipadamente a Deus o que Ele dará. Preste bem atenção nisso. Você tem que agradecer a Deus, louvar o seu nome, exaltar o fato, a vitória, antecipadamente, antes mesmo de tê-la nas mãos, antes mesmo de enxergar com os seus olhos. Agradecer a Deus depois de nós enxergarmos a conquista, isso é gratidão. É preciso também. Mas quando eu e você já agradecemos antecipadamente, quando já louvamos pela vitória, pela cura, pela restauração financeira, familiar, isso é fé. Quantos homens e mulheres andam por fé e eles avançam e não há nada que os paralise. Outros estão estagnados. Amados, veja uma ilustração que explica bem isso. Imagine alguém lhe entregando um cheque de R$1.000. Qual é a sua atitude de imediato? Agradecer, correto? Ou você agradeceria apenas quando foi descontado o cheque? Você sabe exatamente que esse cheque é apenas uma promessa de dinheiro. Ainda não é o dinheiro. Você, assim também, você acredita que a promessa é verdadeira e que a pessoa tem dinheiro suficiente no banco para cobrir esse cheque. E a fé também é assim. Você agradece a Deus com antecedência. Você vê tudo realizado. Jesus disse em certo momento para os cegos: seja como vocês creem. E então aconteceu, e eles passaram a enxergar, porque a sua fé era muita. E por isso, diante desses fatos, eu e você precisamos meditar. Qual é a tua definição de fé? Ela está de acordo com o sentido bíblico? Você consegue vislumbrar o teu milagre antes de tê-lo nas mãos? Pensa algumas frases que você costuma usar na sua oração, dia a dia. Essas frases revelam sua fé em Deus. Sua fé está direcionada para o futuro, para o presente ou para os dois? O que você acredita que Deus quer realizar em sua vida e através de você em 2025? Então eu te pergunto, para onde a tua fé tem te levado? A Bíblia nos diz em Romanos 5 que Deus muitas vezes, Ele não tira o nosso problema, nem tira a dor, nem tira o sofrimento, mas Ele nos capacita e Ele nos dá força suficiente para nós podermos lidar com essa situação e vencer os problemas, vencer a dor, vencer a dificuldade. E o propósito de Deus com isto é gerar em nós um caráter aprovado. Assim como diz em Romanos 5, também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Amados, uma pessoa com caráter aprovado significa que ela confia, tem fé, esperança em Deus. Ela se posiciona
para herdar as promessas de Deus. Ela jamais olha para as dificuldades, ela olha para Cristo. E essa fé e essa esperança que essa pessoa tem, ela vai desencadeando as promessas de Deus na vida dela. E o céu se abre, e do céu há um derramar de bênçãos, de unção, de promessas sendo liberadas na vida dessa pessoa, e isso vai revelando o poder de Deus, isso vai transformando os sonhos em realidade, isso vai dando força, poder, coragem para também suportar os tempos difíceis e avançar rumo àquilo que Deus prometeu. Aleluia! Eu lembro-me de ter lido a história de Corrie ten Boom, uma jovem holandesa cristã que se arriscou muito lá para ajudar os judeus a escapar do Holocausto antes deles serem enviados para os campos de concentração nazistas. E então, após a Segunda Guerra Mundial, ela disse que as pessoas que viviam ali naqueles campos de concentração eram aquelas pessoas que tinham uma fé profunda. E sabe por quê? Porque a fé que essas pessoas tinham lhes dava poder, coragem para suportar tudo aquilo que eles estavam enfrentando, aqueles tempos difíceis, dolorosos, aquela perseguição, aquela dor. Portanto, meus queridos, a fé tem o poder de produzir perseverança, esperança, coragem. A fé, ela está diretamente ligada à resiliência, que significa a capacidade de recuperar nossas forças depois de um tombo, depois de um ataque, depois de uma traição, continuar. Nenhum de nós vai passar essa vida sem problemas, falhas, erros, desafios. Ninguém, meus irmãos. Em algum momento, todos nós nos decepcionamos ou ficamos decepcionados com as pessoas que amamos. Talvez as magoamos, nós também, ou elas nos magoem. Todos nós vivemos momentos em que somos muito pressionados, momentos até em que somos perseguidos por causa da nossa fé, momentos em que somos esquecidos, abandonados, mas é verdade que somente pessoas resilientes conseguem suportar todas essas lutas, problemas, adversidades e pressões do dia a dia e continuam lutando. Quantos de vocês nunca pensou em desistir da profissão e jogar tudo para o alto? Talvez eu também já pensei em algum momento da minha vida em largar o que eu estava fazendo. Muitas vezes a gente não se sente qualificado para lidar com as pessoas, para ajudar o próximo, para suportar aqueles que sempre estão reclamando de alguma coisa. Outras vezes a gente pensa que está ajudando, mas as pessoas ainda assim reclamam. Mas então chega Deus no nosso ouvido e diz: continue. E neste momento eu sei que tem pessoas que já pensaram em desistir. E Deus está chegando bem do ladinho e está dizendo: continue. Você não está só. Eu estou com você. E para isso, nós precisamos ser resilientes. E como nós conseguimos isso? Fé. Fé. Confiar, crer, acreditar. Ou seja, nós temos que acreditar que Deus está no controle de tudo, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer desafio das nossas vidas e em qualquer momento, de repente, Deus pode mudar qualquer situação ou qualquer direção. Portanto, meus amados, aprender a confiar e crer em Deus
em todas as circunstâncias é o segredo para ser resiliente, para ser próspero, para ser vencedor, para vencer as lutas e as dificuldades do dia a dia. Aleluia. Creio que isto que Paulo quis dizer sobre fé aos coríntios, que de todos os lados nós somos pressionados, mas não ficamos desanimados. Ficamos até perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, atacados, mas não abandonados. Ficamos até abatidos, mas não destruídos. Levantamos e podemos continuar. Oh, aleluia! Deus tem me ensinado que a fé nem sempre me tira do problema, mas que ali no problema eu nunca estou só. Deus está comigo, Deus me coloca de pé, Deus renova o meu ânimo, Deus perdoa o meu pecado, Deus me escreve uma nova história para mim, Deus me dá uma segunda chance. Ele me abraça, me conforta, acalenta todo o meu ser. E a fé é ela que me leva até Ele, mas também ela me ensina a ter forças para superar qualquer adversidade que vier. E como Deus tem te ensinado a superar e vencer os teus problemas, pare, analise, faça uma reflexão e veja o agir de Deus em sua vida. Jesus abençoe a cada um de vocês.